Olá, hoje eu queria conversar com você a respeito de um homem bem sucedido na Bíblia que se chamava Zaqueu. Zaqueu não era qualquer homem. Zaqueu ele era um judeu da época de Jesus. Tinha algumas características que a Bíblia fala a respeito dele, isso está lá em Lucas capítulo 19. Zaqueu ele tinha uma aparência física que a Bíblia relata que ele era de baixa estatura. Então Zaqueu era um baixinho. Outra informação que a Bíblia dá, que Zaqueu era rico. Mas por que ele era rico? Porque ele tinha uma profissão, ele tinha um ofício ali em Jericó, a cidade que ele morava. Ele era um publicano. O que era um publicano? Publicano eram pessoas que estavam a serviço do Império Romano. O Império Romano, ao dominar uma região, ele impunha tributos e impostos. E naquela conotação, ali em Jericó, judeus poderiam se candidatar e podiam se colocar a serviço do Império Romano para cobrar taxas e impostos de seus compatriotas. Mas essa cobrança não era lá muito amigável. Eles tinham lá um limite que eles tinham que devolver como impostos ao governo romano, mas aquilo que eles cobrassem a mais ficava para eles. Então eles funcionavam como se fossem agiotas. E quando uma pessoa não tinha com o que pagar em espécie, eles pegavam lá o terreno, a casa, os animais. Eles não eram definitivamente bem vistos. Mas olha só, quando era uma região como Jericó, por exemplo, aqueles publicanos eram publicanos que eles chamavam de delegados, ou seja, não eram pessoas, cidadãos do Império Romano, mas eram cidadãos ali de Jericó, eram israelenses. Agora você imagina como eles eram enxergados pelos seus compatriotas. Eles próprios extraindo, abusando dos seus compatriotas. Então era uma casta, vamos dizer assim, marginalizada entre os judeus. Eram judeus de sangue, mas eles não consideravam judeus do coração. E eles eram abertamente discriminados, ao ponto de se tornar um jargão da época. Quando você queria criticar alguém, você dizia que aquele alguém era publicano ou pecador. E era assim que eles eram considerados. Pois bem, Zaqueu era um destes. Não só um publicano, mas ele era chefe dos publicanos. Ele se deu muito bem nesse ofício. Ele se destacou de tal forma que ele era chefe. E Jericó tinha uma característica. Existiam dois segmentos de pessoas que habitavam ali em Jericó. Existiam os sacerdotes, então era uma cidade típica, onde alojava grande parte dos sacerdotes que iam ali para Jerusalém, e também existiam muitos publicanos, porque ali em Jericó, estava próximo ali ao Jordão, terra muito fértil, então ali eles tinham um cultivo e comércio de palmeiras e bálsamo, rolava muito dinheiro, a economia era muito aquecida ali, e os impostos, por sua vez, também muito bem pagos. Estava ali Zaqueu, e era esse homem, bem sucedido, pelo menos na sua profissão, que não era lá uma coisa muito boa, que tinha uma boa fama. E o que aconteceu? Jesus na sua última semana de vida aqui na terra. Jesus, quando ele está indo para Jerusalém, para ali ele ser capturado, e ele sabia disso. Então era a semana crucial da vida de Jesus, a última semana, e Jesus determinou com uma resolução no seu coração que ele precisava chegar em Jerusalém. Ele tinha essa meta, e os seus discípulos percebiam que o Senhor estava com essa determinação de chegar em Jerusalém. Pois bem, ele precisava passar por Jericó, e diz a Bíblia que ele estava passando por Jericó. E naturalmente, multidão em torno dele, e Jesus passando, e aquele baixinho, o Zaqueu, ele teve a curiosidade, a princípio, uma curiosidade, de conhecer quem era Jesus. E ele, por ser de baixa estatura e não conseguir ficar naquela frente da multidão, ele corre e sobe numa figueira, e ele fica lá de cima daquela árvore, porque sabia que Jesus ia passar por ali e ele queria ver Jesus. Então poderia ser uma curiosidade normal, que Jesus ele tinha uma certa fama, era um mestre lá de Nazaré, e que praticava muitas coisas boas, falava coisas bonitas, operava milagres, e talvez fosse só uma curiosidade. Mas não era só uma curiosidade. Bom, o que acontece? Ele sobe lá em cima, Jesus vai passar, aquela multidão, de repente, quando Jesus está passando, o nosso surpreendente Senhor Jesus, ele para tudo, ele olha para cima, e ele diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é absolutamente necessário
que eu pouse em sua casa. Foi isso que ele falou. A Bíblia diz que Zaqueu, olha a reação de Zaqueu. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Mas se ele era só um curioso, por que dessa alegria? Então vamos entender um pouquinho desse contexto. Vamos tentar voltar um pouquinho no tempo, o que deve ter acontecido ali com Zaqueu. Olha só, Zaqueu, por ser publicano, conhecia outros publicanos. E ele deve ter ouvido muito a respeito de Jesus. E aquela talvez fosse a primeira vez que Zaqueu viu Jesus fisicamente. Ouviu, mas nunca tinha visto. Então o que ele possivelmente ouviu de Jesus? Eu imagino que a primeira coisa marcante que ele ouviu de Jesus é que quando Jesus criou o seu time de discípulos, Jesus chama um publicano, Mateus ou Levi. A Bíblia diz que quando Jesus passava ali numa coletoria, e Mateus ou Levi, é a mesma coisa, ele estava ali naquela coletoria e ele disse assim, vem, segue-me. E diz a Bíblia que Levi deixou tudo e o seguiu. Então olha só, esse Jesus, ele trouxe para o seu corpo de discípulos um publicano. Vamos falar uma coisa? Todo publicano sabia que era errado. Ele era um errado. Ele era um torto. Vai num corredor da morte, num presídio onde tem pessoas condenadas à morte, pergunta ali, de cela em cela, se alguém se acha inocente, puro. Não, né? Sabe que é pecador. Todo publicano sabia que estava fazendo a coisa errada, mas veja bem, dava dinheiro. Eles escolheram uma coisa não muito saudável, não muito moral para aquele contexto e esfolar o próprio compatriota. Então ele sabia que ele estava fazendo alguma coisa errada. E Jesus chama um publicano para ser um discípulo dele. Uau, o que aconteceu? Então Jesus já chamou atenção por conta disso. E a Bíblia diz que Mateus deixou tudo, ele deixou de ser um publicano e passou a seguir Jesus. Mas já ficou essa marca que Zaqueu tinha ouvido, falou assim, se Jesus, ele não repele? Eu imagino que diariamente era muito comum, não só para Zaqueu, mas para todo publicano, de andar por aquelas ruas de Jericó, de Jerusalém, e receber o desprezo dos seus compatriotas, receber o desprezo dos seus irmãos. Ninguém cumprimentava eles, virava o nariz, achava ruim, bufava, mas isso devia ser tão comum que eles estavam acostumados, porque essa era a realidade que eles escolheram, é o caminho que eles decidiram trilhar, investir a vida. Muito bem, e agora ele ouve que Jesus chama um publicano para ser discípulo dele. O que é isso? Não só isso, mas Mateus, ele fez uma coisa que eu acho extraordinária. Mateus, um publicano, quando ele é chamado por Jesus, ele deixa tudo e passa a seguir Jesus. Mas Mateus faz uma coisa, nos dias que se seguem. Mateus faz uma festa. E quem Mateus, como um publicano que era, você acha que ele convidou? Ia convidar os parentes, os amigos, judeus, pessoal lá do templo, sacerdote? Não, ninguém ia. Quem que ele chamou? Qual era o único grupo que ele conhecia e que tinha afinidade com ele? Os publicanos. Então Mateus fez uma festa e chamou a publicanaiada. Chamou tudo quanto era publicano, encheu a casa dele de publicano. E vocês não sabem o que ele chamou. Chamou Jesus. Chamou Jesus para uma festa de publicano. Eu vou te contar mais, se você está escandalizado. Jesus foi nessa festa. Tanto é que Jesus foi acusado de comer e beber com publicanos e pecadores. Mas Jesus foi. Não sei qual foi a iniciativa ali de Mateus. Mateus, eu tenho certeza que quando Jesus o chamou, ele ficou tão empolgado com Jesus. Ele falou assim, eu preciso falar isso para mais alguém. Quem era alguém que ele conhecia? Era publicano. Então ele foi conversar com os publicanos e chamou eles para uma festa. Talvez ele tenha pensado assim, peraí, levar esse povo na igreja não vai rolar. Eles não vão querer ir, ninguém vai receber eles lá. Levar os meus amigos publicanos no templo, não vai dar certo isso. Mas espera lá, se eu chamar eles para uma festa na minha casa, e se Jesus topar, eu estou aproximando eles de Jesus. Olha que estratégia, olha que estratégia. E Jesus foi. Não foi amarrado, não foi emburrado, mas ele foi. Porque esse era o perfil de Jesus. Zaqueu ouviu
que Jesus foi numa festa de publicano. Vamos imaginar o que tinha numa festa de publicano. Tinha comida que publicano comia, sei lá o que eles comiam, se era churrasco, que raio que era. Mas tinha bebida que publicano bebia, que não devia ser só Guaraná e Coca-Cola. Tinha música que publicano gostava. Tinha hábitos que publicano estava acostumado. Era uma festa de publicano. Mas Jesus foi. Foi. E Zaqueu ouviu isso e falou assim, que mestre é esse? Eu nunca ouvi um mestre, Israel, um religioso, se aproximar desse jeito publicano. Ele deve ter ouvido mais uma coisa a respeito de Jesus. Jesus, ele contou uma historinha na época, uma parábola, uma alegoria para explicar uma verdade. E aquela história que ele contou ficou tão famosa que até hoje a gente lembra dela, que é a parábola do fariseu e do publicano. Era uma parábola que enaltecia o publicano e abaixava o fariseu. E Jesus fala que o publicano saiu justificado dessa historinha. Uau! Jesus colocou numa mesma historinha o fariseu e o publicano, e o publicano que é honrado nessa historinha que Jesus contou, sim, que mestre é esse? Ele deve ter ouvido também que Jesus uma vez contou uma historinha, uma parábola, sobre o bom samaritano, que era outra classe rejeitada. Os publicanos eram rejeitados, mas os samaritanos também. E Jesus conta uma parábola onde o samaritano é o bom moço dessa história. Olha, Jesus, ele não rejeita aqueles que são marginalizados. E teve uma ocasião, isso está lá em Lucas capítulo 15, que a Bíblia diz que os publicanos e pecadores se aproximaram para ouvir Jesus falar. Jesus contou 3 histórias para eles. Olha que interessante. Ele contou a história de uma ovelha perdida, que um pastor tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perde, o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela uma que se perdeu. Ele conta a história de uma mulher que tinha uma moeda, uma dracma, e ela perdeu a moeda na casa. E ela não sossegou enquanto ela não virou a casa de ponta cabeça até achar aquela moeda. E achou a moeda perdida. E em capítulo 15 de Lucas ele conta uma terceira historinha de algo perdido, o filho pródigo. A história que você conhece, que foi lá, gastou o dinheiro do pai, voltou, o pai aceitou, fez festa, colocou anel, sandália, roupão. Nessas 3 histórias que Jesus conta, e os publicanos e pecadores ali, ouvindo Jesus falar, quando o pastor acha a ovelha e traz de volta, ele faz uma festa com seus amigos. O pastor faz festa porque achou a ovelha. Aquela mulher, quando acha a moeda perdida, ela faz uma festa, ela chama as amigas e faz uma festa. A mulher que faz a festa por causa da moeda. Quando o filho pródigo volta, quem faz a festa é o pai. Então percebam que nessas 3 histórias que Jesus contou e que os publicanos e pecadores adoraram ouvir, ele está falando que existe o perdido, e quando o perdido é encontrado, a festa não é do perdido. Quem faz a festa é o pai, quem faz a festa é a dona da moeda, quem faz a festa é o pastor. Virou uma prática, Zaqueu ouvindo isso, de os publicanos e pecadores se aproximarem de Jesus, porque Jesus os recebia. Em nenhum momento Jesus acolheu ou aceitou ou justificou a atitude e o trabalho deles. Mas Jesus os respeitava como pessoas, enquanto eles eram rejeitados por todos. Então ele ouviu tudo isso. E culmina nesse momento da narrativa, quando Zaqueu está naquela árvore, e Jesus diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque eu preciso pousar na sua casa hoje. Mais uma informação que ele não tinha, ela ocorreu naquele momento, de que agora aquele mestre, que nunca viu ele mais gordo na vida, ou mais baixo na vida, e que sabia que era um publicano, ele quer se hospedar na minha casa? Que honra é essa? Que é isso? Toda essa informação é a informação que ele tinha. Então quando a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus com alegria, não é porque ele só teve uma curiosidade naquele momento de conhecer Jesus. Eu tenho certeza absoluta que durante todo aquele tempo, com tudo aquilo que ele escutou a respeito de Jesus, aquilo foi alimentando um sentimento positivo a respeito de Jesus. Quem é esse que recebe um publicano como eu, que chama um publicano para ser discípulo dele, que vai em festa de publicano, que acolhe e conta a história para eles, que valoriza aquele que é rejeitado? Então aquilo fechou naquele momento uma equação de quem era Jesus, e ele desce depressa para ir lá para Jesus. Notem uma coisa, essa foi a primeira vez, e olha, há uma semana antes de morrer, foi a primeira vez que Jesus
se convida, se oferece para ir na casa de alguém. Ele nunca havia feito isso. Essa foi a primeira vez. Ele aceitava convites, mas foi a primeira vez que ele se convidou. Guarda isso. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se convida. Qual que é a reação de Zaqueu? Zaqueu ouve aquilo, desce depressa, recebe Jesus com alegria. Final da história, depois de Jesus pousar ali, se hospedar na casa de Zaqueu, todo mundo ali ficou bravo, todo mundo ali ficou murmurando, porque como já se viu Jesus se hospedar na casa de um pecador. Jesus passou na frente de casa de sacerdotes, porque Jericó morava muito sacerdote, e ele não foi para a casa de nenhum. Ele não foi na casa de ninguém que era uma boa pessoa, que tinha uma boa moral, que não era publicano, mas ele decidiu se hospedar na casa de um publicano. Aquilo causou um burburinho, causou um escândalo. Depois que aquela porta se abre, aquele homem se coloca em pé, Zaqueu, e fala o seguinte: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu roubei alguém, e a expressão ali parece se eu roubei, não, ele está dizendo, olha, como eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Jesus olha para aquele homem, e se alguém ali achou que aquele homem estava mentindo, aquilo era demagogia, era tudo uma cena, um teatro, Jesus falou o seguinte: hoje entrou salvação nessa casa, ele também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem assina o certificado da verdade que aquele homem estava falando, da legitimidade de suas palavras e da sua iniciativa, é o próprio Senhor Jesus. De fato, ele ia fazer aquilo. E de fato, aquele perdido tinha sido salvo. Repara um pouco a vida desse Zaqueu, desse publicano. Gente, ele era um torto. Ele era um errado. Era alguém que deu ruim. É aquilo que eu falei. Vai num presídio e vê se a pessoa tem dúvida se ela é errada. Mas ele sabia, pela forma que ele era tratado, ele era uma minoria. Ele era aquela ovelha perdida. Quando Jesus contou a história para os publicanos e fariseus, ele falou assim: olha, tinha um pastor que perdeu uma ovelha, e ele deixou os 99 e foi em busca dela. Ele falou assim: eu sou aquela ovelha. Olha, uma moeda foi perdida, eu sou essa moeda perdida. Olha, tem um homem que teve um filho, esse filho pediu herança e foi embora, o filho pródigo. Ele falou assim: eu sou esse filho. Aqueles publicanos e pecadores, eu imagino que eles tinham muita alegria de ouvir essas histórias de Jesus, porque eles se identificavam como os errados, os tortos. E esse homem, Zaqueu, ele olha para Jesus lá de cima e tem essa transformação de vida. Percebam que quando Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje, e a expressão no grego é exatamente essa, é absolutamente necessário que eu durma na sua casa. Olha, ele estava na sua semana última de vida nessa terra, ele podia falar: desculpa, não tenho tempo, preciso ir para Jerusalém, tem muita coisa que vai acontecer comigo. Não, mais importante do que ir para Jerusalém, para o seu sacrifício, era salvar aquele homem, aquele Zaqueu que estava perdido. Eu falei para vocês que aquela foi a primeira vez que Jesus se convida para entrar na casa de alguém ou na vida de alguém. Mas não foi a última. Foi a primeira, para ele permanecer fazendo isso até hoje. Sabe o que eu quero dizer com isso? Nessa história, se a gente fizer um paralelo, vamos nos colocar como Zaqueu. Não, peraí, eu não sou torto que nem Zaqueu, eu não sou errado que nem ele é. Somos. Tem áreas na vida da gente em que a gente sabe que nós somos aquela ovelha perdida. Dá certo com todo mundo se dá bem no casamento, eu não dou. Todo mundo tem coragem de fazer isso, eu tenho medo. Todo mundo tem firmeza para fazer aquilo outro, eu sou frouxo. Olha, todo mundo tem essa capacidade para prosperar nessa área, eu não tenho. Em alguma parte da sua vida, ou em algumas, talvez você se sinta como aquele torto, aquele errado, que só você não consegue se dar bem. Só você tem esse sentimento ruim. Só você tem esse traço de personalidade, esse hábito ruim, esse vício. E os outros não têm. Você é aquela ovelha perdida, aquela moeda perdida, aquele filho pródigo, aquele Zaqueu. E pode ser que você, como ele, seja rotulado por muita gente por esse traço, por essa característica da sua vida. Quero te dizer uma boa notícia. Jesus pode tirar o melhor de você. Notem
que depois que Jesus se hospeda na casa de Zaqueu, Zaqueu fala o seguinte: mestre, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Conta para mim, daquela multidão que estava ali, será que tinha pelo menos um ali que já tinha dado metade dos seus bens aos pobres? Ele estava em Jericó. Que pobre que ia ser beneficiado com a metade dos seus bens? E ele era muito rico. Não eram os pobres lá da Itália, de Roma, central sede do Império Romano. Eram os pobres de Jericó, judeus. Olha como Zaqueu vira essa mesa, ou melhor, olha como Jesus extrai o melhor de Zaqueu para que ele virasse aquela mesa. Zaqueu era um homem ultra generoso. Zaqueu tinha um anseio dentro dele de poder ajudar, mas ele ficou cativo do rótulo que ele buscou e que os outros reforçavam. Mas Jesus foi capaz de olhar para dentro do olho de Zaqueu. E através de tudo aquilo que Jesus já tinha feito, pela aproximação dele a esses que são tortos, que são errados, Zaqueu entendeu que Jesus queria penetrar na vida dele e ele permitiu isso. Então quando Jesus fala assim, Zaqueu, desce depressa, e ele recebe com alegria, a palavra alegria ali é graça. Sabe o que isso significa? Significa que Zaqueu tinha plena consciência do favor de Deus, que naquele momento, naquele cenário, naquela cena onde Jesus chama ele, se convida, ele estava entendendo que o que estava acontecendo ali era a graça, o favor de Deus. Bastou Jesus passar alguns momentos com ele. Esse homem sai outro. Sai o melhor daquilo que tinha para fazer. E olha só, o que provocou essa mudança? Zaqueu, como eu disse, ele deve ter ouvido de Jesus pelos seus colegas, outros publicanos, que Jesus se aproximava, mas ele nunca tinha tido um contato tão próximo e íntimo com Jesus. E agora, eu não sei quanto tempo Jesus ficou na casa dele, mas ele teve um tempo, algumas horas, para conhecer melhor Jesus. O que transformou Zaqueu foi o fato de ele conhecer de fato quem Jesus é. Qual que é o meu desafio para você hoje? Você tem o seu Zaqueu aí dentro, eu tenho o meu Zaqueu aqui dentro. Tem áreas na vida da gente que nós sabemos, ninguém precisa dizer, aqui eu sou errado, aqui eu sou torto, aqui eu sou pior que todo mundo. Todo mundo, pelo menos que eu conheço, é melhor do que eu nessa parte aqui da minha vida, nessa minha maneira de ser, de reagir, de pensar, de não agir. Não sei. Não sei onde você é torto, mas você sabe, eu sei onde eu sou. Jesus está dizendo o seguinte: deixa eu entrar na tua vida, deixa eu tirar de você o melhor que você tem. Quero, então vem cá, me conhece. É tempo, falando de termos práticos, é tempo então de você conhecer quem Jesus é. Hoje eu te dei uma faceta de Jesus. Jesus, ele se aproxima dos tortos, dos errados, como eu e você. Conhece a respeito de Jesus. Ele tem para você, ele consegue extrair de você o melhor. Você não é um publicano, de fato. Para encerrar, olha que paradoxo. Sabe o que significa a palavra ou o nome Zaqueu? Puro, inocente. Ah, você está me tirando. Imagina quando alguém fala, como é que você chama Zaqueu? Eu falo, você está me tirando. Piada pronta. Você puro, inocente, tudo menos isso. Você é torto, você é errado. Vou te dizer uma coisa. Os homens nos enxergam como torto, errado, mas Jesus me conhece como Zaqueu. Jesus te conhece como puro, inocente, não por você, mas Ele é a sua capacidade de ser o melhor que Deus tem para você. Deus te criou com dons, talentos, capacidades, habilidades, e você pode superar aquilo que você está sendo hoje visto como torto. Sim, não conseguiu até hoje, né, irmão? Tá difícil, mas o Senhor Jesus quer fazer isso por você. Conheça Jesus, joga a toalha, para de se esforçar, conhece Jesus, busca mais quem Ele é e vai haver mudança na sua vida. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, muito obrigado, porque aquilo que o Senhor fez com Zaqueu, o Senhor pode fazer comigo e com todo mundo que está me ouvindo aqui. Eu sei, e cada um aqui sabe, onde a gente é ruim, onde a gente está sendo um publicano pecador. Mas hoje eu entendi que o Senhor não me olha como um publicano e pecador. O Senhor me olha como aquele que vai ser salvo, como aquele que vai ser chamado filho de Abraão,
como aquele que não é perdido, mas aquele que é achado. O Senhor fez com Zaqueu com que ele se transformasse num roubador em um generoso. Eu te peço que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Que aquele roubador, aquele errado, aquele torto que está dentro de nós, aquela área da nossa vida que eu quero vencer, mas quando eu vou ver eu já fiz de novo, eu quero ter uma outra postura, mas não consigo. Senhor, me salva, me acha, me restaura. Vem aqui na minha vida, Senhor. Eu quero te conhecer, eu me retiro para te conhecer melhor. Opera, Jesus, grandes coisas na vida de quem está me ouvindo. Que o Senhor transforme nessa ocasião pessoas que estão como um publicano, perdidos, uma moeda perdida, um filho perdido, num achado, num filho de Abraão. É a oração que eu te faço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.